Aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor para a igreja. Eu estou assim, pensa num coração alegre. Pensa, sabe? Deus já tinha falado comigo que nessa viagem Ele ia me encher de alegria. E olha, tem enchido mesmo. Porque eu estou muito feliz. Eu estava aqui embaixo na ministração, eu queria mesmo arrancar o sapato e sair rodando já. Mas aí está começando. Mas está começando ainda, né? Ainda tem que ter muita coisa boa, ainda vai acontecer. Coisas maravilhosas, e eu estou assim com o meu espírito está aqui, gente, vocês não têm noção. Primeiro eu quero deixar um beijo aqui para a igreja do bispo, né? Meu marido, o bispo Marcos Klein. Dizer que eu amo demais esses dois aqui. Pastora Grace, pastor Paulo, são pessoas que Deus, na sua infinita bondade, criou entre nós um relacionamento com propósito, como ela disse, mas é um relacionamento do céu, um relacionamento dele, do reino dele, para ele. Tudo que nós conversamos, tudo que nós fazemos, sempre é pensando em vocês, sempre é pensando no Senhor, sempre é pensando no reino. E eu tenho certeza que coisa ainda muito maior Deus tem preparado para nós nesse tempo. Deus abençoe a CBM, Deus abençoe a igreja, as pedras. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, amém? E olha, eu quero ver se quando eu estiver pregando, eu também vou ouvir glória a Deus, vou ouvir aleluia. Desde quando eu cheguei aqui, que a igreja está em polvorosa, glória a Deus, aleluia. E eu estava ali pensando, Senhor, oh meu Deus, me ajuda, tem misericórdia da minha vida, meu Pai, para pregar. Porque tem tanta gente boa aqui, oh meu Deus. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado no meu coração mesmo. A mensagem está no meu espírito. A mensagem é viva, é fresca, é eficaz. É Cristo pregando, não sou eu. Que diminua eu e que o Senhor cresça na minha vida. Vou até confessar uma coisa logo. Eu pensei que eu ia estar pregando ao lado de uma cruz. Mas a cruz está aqui. A cruz esteve e permanece em nós. Agora a gente não vê, mas ela está. Ela está, não é verdade? Esse congresso diz que é a noiva 2, a extraordinária. E que a extraordinária é a cruz. É a cruz de Cristo. E quando a gente vê assim, extraordinária, a gente sabe que não é uma coisa comum. Porque o comum é o ordinário, né? O ordinário é aquilo que é igual, é aquilo que é o normal. Mas quando é uma coisa extraordinária, é algo fora do comum. E a cruz de Cristo, ela foi fora do comum. Porque pensa comigo, quantas pessoas já tinham morrido ali naquela cruz? Quantas pessoas eram crucificadas? E ninguém salvou ninguém. Mas aquela cruz foi especial. Aquela cruz mudou a história da humanidade. Aquela cruz que era maldição passou a ser bendita porque a bênção chegou. A bênção a tocou e mudou a história e criou um símbolo. Hoje a cruz é um símbolo. Infelizmente um símbolo muitas vezes distorcido também. Símbolo profano. Tem cruz de cabeça para baixo, tem cruz com ponta redonda, tem cruz de tudo quanto é jeito. Aliás, a humanidade é especialista em distorcer a vontade e a palavra de Deus. Porque quando nós falamos da cruz, nós não estamos falando só de antes de Cristo e depois de Cristo, de AC/DC, como é a nossa data aqui. Não, nós estamos falando sobre a bênção e a maldição. E nós estamos falando principalmente sobre duas naturezas. A natureza do primeiro Adão, que é o homem caído, e a natureza do segundo Adão, que é o Cordeiro de Deus, que é o nosso noivo, que vem buscar a noiva. E eu estava pensando que lindo isso, né? Ele vem buscar a noiva mesmo, sabe por quê? Porque lá no início, no Novo Testamento, diz que Deus tinha um povo, Ele escolheu um povo para si. Depois, quando Cristo veio, Ele formou a igreja, e falava-se muito da igreja, que aí já não eram só os judeus, eram todos nós. Mas em Apocalipse, Ele vem buscar a noiva. E está chegando o tempo dele buscar a sua noiva. Na verdade, a noiva é exatamente isso aqui, ó, o corpo. Porque o cabeça é ele. Por isso que essa noiva está sem cabeça. O cabeça é Cristo. Aí quando ele vier, ele vai vir buscar o braço dele, a perna dele, a barriga dele. Ele vai vir buscar o ombro dele. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Em Apocalipse, ele busca a noiva. E eu e você somos essa noiva. Mas eu queria tanto continuar com essa mensagem legal. Eu queria tanto continuar falando dessas coisas.
Mas sabe, essa natureza ali da cruz, a natureza do Adão, do primeiro Adão, e a natureza do segundo Adão, é uma natureza que fala de morte. Cruz fala de morte. Diga para sua irmã assim, cruz fala de morte. E se a gente quer vida, se nós queremos vida, se nós queremos herança, nós somos especialistas em falar de tudo que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso, é nossa herança. E é mesmo, ele conquistou coisas ali inacessíveis para nós antes da cruz. Mas a cruz, o processo da cruz, e é disso que eu quero falar nessa noite, é um processo de morte, é um processo doído. Sabe, a morte de Cristo ali na cruz era a morte mais lenta que tinha, mais dolorosa. Que imagina que hoje, quando o homem vai para a cadeira de rodas, cadeira elétrica, rapidinho, né? Ele, morre. Mas a cruz demorava. Porque processo de morte na cruz é processo longo. E posso dizer uma coisa para você? Ninguém quer passar por ele. Nem eu, nem você. Ninguém quer passar por ele. Desde aqui do altar, a palavra começa aqui no altar e vai até lá embaixo. É para todos nós. Esse processo ali é lento e é um processo demorado. É o processo da morte ali na cruz, das duas naturezas. Ali começou a nossa história, porque quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele comeu daquele fruto proibido. E quando ele pecou, ele não só comeu o fruto, mas ele comeu uma natureza diferente da que ele tinha. Ele aceitou ser uma pessoa diferente, porque o pecado entrou nele. Ele aceitou ter um pai diferente. O primeiro Adão, ele foi criado para ser uma imagem de Deus, mas ele se tornou uma imagem distorcida de Deus. O primeiro Adão, diz a Bíblia, que ele é alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. O primeiro Adão, Deus aborrece. O segundo Adão, Deus ama, porque ele é a imagem perfeita do Pai. E o Pai ama o seu filho, e ele é filho de Deus. Pelo primeiro Adão, entrou a desobediência, e por causa da desobediência, entrou a morte no mundo. Mas pelo segundo Adão, entrou a vida, e vida para todos os homens. E nós olhamos para Jesus na cruz, e é o nosso segundo Adão, e nós nos apaixonamos por ele, e falamos das bênçãos que ele trouxe para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, nós não vamos falar dessas bênçãos. Hoje, nós vamos falar de morte. Hoje nós vamos falar de morte, sabe por quê? Porque nós temos vivido um tempo de muitas vozes, de muitas pregações, de muitas palavras, e a gente ouve tanta coisa que as pessoas estão se perdendo, as pessoas estão se enganando, porque nós temos verdades que são misturadas com um pouquinho de verdade e um pouco de mentira, e quem não conhece a palavra acaba indo atrás e acaba se confundindo. Sabe por quê? Porque a igreja de hoje não está lendo a Bíblia e não está tendo conhecimento da palavra de Deus. E o que a palavra ensina? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Quando não há conhecimento da verdade, há distorção, há confusão e há engano. E nós temos ido atrás de muitas vozes, muita confusão. Sabe, o evangelho tem sido muito humanizado. Nós queremos um evangelho humano, um evangelho que me atenda. Sabe, quando nós fazemos isso, nós acabamos criando a religião. O que a gente mais tem lutado nesses dias é contra a religiosidade. Porque a religiosidade tem matado, a religiosidade tem afastado as pessoas de Deus, afastado as pessoas da igreja. Sabe, o homem, ele cria uma religião quando ele define, quando ele interpreta Deus de acordo com a sua própria imaginação. E aí ele espiritualiza essa imaginação e ele começa a adorar as suas próprias ideias. E ele cria um Deus à sua imagem e à sua semelhança, de tal forma que quando ele serve a esse Deus, ele está servindo a ele mesmo. Isso é bom. Sabe por quê? Porque é bom, Jesus é bom, Jesus na cruz é bom, o Jesus da cruz é bom, porque o Jesus da cruz cura o doente, ele cura o cego vê, ele cura o coxo e o coxo anda, ele cura o surdo, o mudo, ele ressuscita o morto, ele multiplica o pão. O Jesus da cruz é muito bom, mas quando ele é o Cristo e ele vai para a cruz do Calvário para morrer, ninguém quer morrer, ninguém quer morte. Sabe o que a pessoa quer?
quer vir aqui na frente e falar assim: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, porque eu estou em pecado, porque eu estou caindo. Aí o pastor ora, coloca a mão, abençoa, e vai e pede a Deus, restaura, ajuda, e passa 2 semanas, 1 mês, 5 meses, a pessoa volta aqui com o mesmo pecado. O mesmo pecado. Sabe por quê? Porque ele não queria morrer, ele queria ser restaurado. Deus não quer restaurar a nossa velha natureza. Deus quer matar você. Deus quer matar você. Deus quer matar você. Deus quer que você morra para a sua velha natureza, para que você possa nascer uma nova criatura. Nós temos inventado coisas, nós temos simplificado o evangelho, precisa de imersão. Então vamos mergulhar fundo, e a gente quer ser restaurado. Por que você quer manter vivo o que Deus quer matar? Por quê? A gente vem e fala assim: olha só, é que Deus me ama, pastora, do jeito que eu sou. Deus me aceita, Deus me entende. Deus não ama você do jeito que você é. A gente diz que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Presta atenção o que a palavra diz. A palavra diz que Deus aborrece o pecado, mas Deus também aborrece o pecador, porque aquele que peca é do diabo, porque aquele que carrega a semente de Deus não peca. Ai, pastora, mas que heresia que você está dizendo. Não estou dizendo não, sabe por quê? Se Deus não aborrecesse o pecador, Ele não tinha enviado Jesus Cristo. Ele tinha deixado eu e você na condição de pecador, mas Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que nós fôssemos justificados, para que saíssemos daquela condição de pecador. Porque se você é filho de Deus, você não pode viver no pecado. Se você está no pecado, você está na velha natureza, na natureza adâmica, e essa natureza é a natureza que Deus quer matar. Quando Jesus foi para a cruz, pastora, Jesus na cruz morreu por mim e levou todos os meus pecados. Ele levou todos os pecados, mas não é porque Ele morreu por você que está tudo certo, que está tudo acabado. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Cristo ali na cruz, embora a palavra diz que Ele morreu por todos, só vai viver aquele sacrifício ali quem crê nele, quem aceita Ele. Porque quem não aceita Ele, Jesus não morreu por ele, porque Ele não aceitou o sacrifício de Cristo. Então Ele anulou o sacrifício de Cristo ali na cruz. Ele anulou o sacrifício. E aí você fala assim: não, mas Ele morreu por mim. Não. Ainda existe uma cruz. Você também tem que morrer, porque Ele disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz, ainda existe uma morte que eu e você temos que passar por ela. Porque quando Ele morreu, Ele pegou a nossa natureza pecaminosa, essa raiz de iniquidade, e Ele levou ali para a cruz. E quando Ele levou a nossa natureza de pecado para a cruz, eu fui junto com Ele, e você também foi. Ele não morreu sozinho, não. Ele nos levou. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso quando ele disse: pois já estou crucificado com Ele, e não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Quando Ele morreu, Ele deixou essa natureza pecaminosa lá, mas Ele trouxe de volta, como uma nova criatura. Jesus me reconectou, sim, com o Pai. Ali se abriu um portal de salvação, mas que eu possa viver isso, para que eu possa viver isso, eu preciso morrer. Eu preciso morrer para mim. Eu preciso mudar. A gente batiza a pessoa e simbolicamente nós mergulhamos, imergimos na água e levantamos e dizemos assim: olha, morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Significa que tem que ter morte, tem que ter transformação. Como é que pode que você aceitou Jesus, foi batizado nas águas, passa ano, traz ano, e você continua a mesma pessoa, a mesma linguagem, a mesma vestimenta, as mesmas falácias? Como podemos dizer isso? Como podemos aceitar isso? Como podemos viver assim? Não existe meio termo, querida. Ou você está na primeira natureza ou na segunda natureza. A primeira natureza é o Adão caído, a segunda natureza é Cristo Jesus. Ou você está servindo ao pecado, ou você está na plenitude do Pai. Ou você está namorada de demônios, ou você está namorada de Deus. Não existe meio termo. Ele diz: porque você não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca.
A Bíblia toda fala disso, a Bíblia toda aponta para Jesus, a Bíblia toda fala sobre ele aceitar um e rejeitar o outro. Jesus, ele aceitou a oferta de Abel, mas ele rejeitou a oferta de Caim. Ele aceitou Davi, mas ele rejeitou Saul. Ele aceitou Jacó, mas ele rejeitou Esaú. A Bíblia toda fala, ele aceitou um e rejeitou o outro. Um foi e o outro ficou. O tempo todo. Existe o santo e existe o ímpio. E o santo não é aquele que está dentro da igreja. O santo não é aquele que fala, eu amo a Deus, eu sou crente, eu sou da CBM, eu sirvo Jesus. Não, ele disse assim, olha, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Longe de mim. Aí a pessoa abre a boca e fala assim, mas eu sou a casa de Deus, templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo. Vou falar uma coisa que vai escandalizar vocês aqui. Depois vocês conversem de teologia. Eu e você não somos morada de Deus. Não somos. Eu e você não somos morada de Deus. Presta atenção aqui. Que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento agora e que caia por terra todo espírito de incredulidade. Porque uma palavra que você questiona não cai no seu coração. Jesus, ele disse assim, eu vou para o Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Ele foi. Ele é a minha morada. E Ele vai me levar para estar com Ele. Então, onde Ele estiver, eu estarei também. Ele é a minha casa. Ele é a minha casa. Ele é a minha casa. Mas Ele também disse o seguinte, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, então o Pai está nele. E se eu estou nele, e o Pai está nele, e Ele está em mim, então o Pai está em mim? Não, o Pai não está em mim, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o Pai está em Cristo. O Pai habita em Cristo. Você só pode ser casa de Deus se Cristo estiver em você, porque para o Pai, Ele não vê você. Quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele não vê a Grace, Ele não vê o Paulo, Ele não vê a Michele, Ele vê Cristo. Ele procura Cristo, Ele procura o Filho. Ele não reconhece o primeiro Adão, Ele reconhece o segundo Adão. Ele vê Cristo. Por isso que quanto mais de Cristo tem em mim e você, mais de Deus nós temos, mais podemos desfrutar dEle. Porque Cristo e o Pai é um, e o Pai está no Filho, e o Pai só vai estar em mim se o Filho estiver em mim. E para o Filho estar em mim, eu preciso morrer. Então Ele não está mais em mim, Ele está em Cristo. Tudo tem a ver com Cristo. Não é eu e você. Para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não importa se você é inglês, se você é brasileiro, se você é mexicano, se você é judeu, se você é grego, rico, pobre. Para Ele é tudo igual, porque quando Ele olha, Ele vê Cristo. Ele vê Cristo, Ele procura o Filho. Por isso que Ele virou as costas para Jesus lá na cruz, porque Ele olhou e por um momento Ele não viu o Filho, mas Ele viu o primeiro Adão. E Ele aborrece o pecado. Deus aborrece o pecado. Deus aborrece o pecado. Nós precisamos parar com esse evangelhozinho de que tudo nós podemos, de que tudo é para nós, humanizando a palavra de Deus. Precisamos entender. Sabe, Jesus, quando Ele chamou os seus discípulos, Ele chamou Natanael, e Ele disse assim para Natanael, Natanael, a partir de agora, você verá os céus abertos, e os anjos de Deus, porque Natanael, lembra que Natanael se espantou, porque ele não acreditava em Cristo, e Jesus disse, eu vi você debaixo da figueira, e ele ficou espantado. Ele disse, você está achando muito isso? A partir de agora você verá os céus abertos. E eu quero dizer uma coisa para você, para nós que estamos em Cristo, o céu nunca esteve fechado. Às vezes a gente olha e diz assim, o céu está fechado. O céu só está fechado para o primeiro Adão. Para o segundo Adão os céus estão abertos. E olha que lindo, quando Jesus disse isso, Ele disse assim, sabe por quê? Ele lembrou, Ele se apropriou.
Jesus se apropriou do sonho de Jacó. Lembra quando Jacó chegou em Betel? Ele teve um sonho. E diz a Bíblia que ele viu uma escada que os anjos de Deus subiam e descia. Jacó disse assim: isso aqui é Betel, não é outro lugar senão a casa de Deus. E aí Jesus disse para Natanael: Natanael, eu sou a casa de Deus. Eu sou a Betel. A partir de agora, se você estiver em mim, você verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, porque Ele é a nossa morada. Tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus. E às vezes a gente quer glória, às vezes a gente quer glamour, às vezes a gente quer aparecer, mas a gente não quer o processo. A gente quer sair na foto, ai que lindo, mas não sabe o que está por trás dos bastidores. Não quer passar pelo processo. Tem um processo, tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. Paulo entendeu isso. Paulo, ele era um homem fariseu, ele era um homem zeloso, ele era um homem, era um oficial patenteado do exército romano. Paulo, ele se sentia muita coisa, circuncidado ao 8º dia, mas quando ele se encontrou com Jesus, ele olhou para dentro dele e disse assim: lixo, 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 eu quero é isso. Isso é vida, eu quero essa vida dentro de mim, eu quero é isso. Ele largou tudo. E ele se achava muito religioso, ele se achava muito zeloso. Às vezes a gente está assim também. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu não quero restaurar mais nada. Chega de restaurar aquilo que está caído. Eu não quero restaurar essa velha natureza, eu quero que você morra e nasça de novo. Sabe, é tempo de a gente morrer para os nossos desejos, morrer para a nossa vontade, morrer. Sabe por que existe tanto conflito, tanta confusão, tanta picuinha? Sabe por que existe tanta concorrência? Sabe por que existe tanta tristeza? Tanta falta de perdão, tanta mágoa, raiz de amargura? Porque nós não morremos, nós não queremos reconciliação. Reconciliação é melhor do que razão. É melhor do que razão. Deixa de ser boba. E para nos reconciliarmos com Deus, nós precisamos morrer. Essa noite o Senhor está dizendo para você: eu quero te matar. Vai doer, mas a recompensa vale a pena. Vale a pena. Sabe, Jesus virou para os seus discípulos e disse assim: aprendei de mim, porque eu sou humilde, eu sou manso. E ele chamou os discípulos e os discípulos disseram ok. E eles passaram a observar o mestre. E aí Jesus ia orar 1 hora. E eles não aguentavam orar 1 hora. Parece comigo e com você às vezes, né? E aí ele chegava e dizia: mas vocês não aguentaram orar 1 hora? E eles ficavam tristes, decepcionados, igual a gente, quando a gente promete: eu vou orar 1 hora por dia, eu vou orar 2 horas por dia. Aí a gente bate o alarme 5 minutos para orar. E eles ficavam decepcionados, porque não podiam. E aí em outra cena, Jesus estava no lago com eles, dormindo lá, tranquilo no barco, tirando uma cesta lá. E veio uma tempestade enorme, e eles ficaram apavorados, e as ondas enchiam o barco de água, e o mar se levantava, e eles acordaram Jesus, e eles disseram: Jesus, acorda, será que você não percebe que a gente vai morrer? A gente está morrendo, você está aí dormindo, está aí roncando, né? E aí Jesus acordou, e eu acho que ele disse assim: quê? Tempestade, Jesus! Sabe quando a gente acorda, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Eu estou parafraseando, né, gente? E aí ele disse assim: o quê? Tempestade, vento. Aí ele: vento. Psh, para, tempestade, acalma. E voltou a dormir. E eles ficaram: meu Deus, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Quem é esse? E eles outra vez se decepcionavam, ficavam tristes, ficavam frustrados. E aí Jesus reúne eles e diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou ser preso, eu vou ser levado, eu vou ser crucificado. E vocês precisam estar preparados.
E eles disseram o que a gente diz: não, Senhor, não vai não, nós estamos contigo, a gente está junto, a gente não vai deixar não, ninguém vai te levar não, estamos junto. E aí, né, Pedrinho ou Pedrão, não sei, pulou na frente e falou: Jesus, não, ninguém vai fazer nada contigo não, é fechamento, né, assim. Não sei qual era a linguagem da época, mas Jesus chamou Pedro e falou: Pedro. Às vezes a gente perde por ficar calado, né? A gente devia ficar calado em alguns momentos, a gente vai lá e fala, né? Pedro podia ter ficado calado, porque não estava escrito isso sobre ele. Mas ele, não, Senhor, ele quis se mostrar, sabe? Às vezes tem gente que quer ser melhor que os outros, e quer se mostrar. Não, é eu aqui, comigo você pode contar. Cadê a Mari? Mari! Tadinha da Mari, pegando no pé dela, meu amor. É brincadeira, tá? Mas eu brinquei com ela ontem falando isso. Falei: Mari. A Mari me abandonou na hora de fazer um negócio, gente. Mas tadinha, ela não me abandonou, não. Ela foi para o outro lado e lá ela trabalhou mais ainda. Mas eu brinquei com ela. Falei: olha, na hora da crucificação, ninguém quer ficar com Cristo. Mas Pedro pulou na frente e falou: comigo não, hein? Eu sou um discípulo diferente. Comigo pode contar. Se vier alguém, ó, pega a espada, mato lá, corta a orelha, faz. Jesus falou: Pedro, você é o primeiro, meu filho. Antes que o galo cante, você vai me negar 1, 2, 3 vezes. Acho que Pedro pensou assim: Jesus está doido. Eu nunca vou negar ele. Eu e você pensamos assim também. Nunca vou negar Jesus, nunca. Se eu perguntar para qualquer pessoa que agora vai me dizer: pastor, eu não vou negar Jesus, não vai não? Eu espero que não. Eu espero que eu e você nunca neguemos a Jesus. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Esse sistema todo, e a gente vai aprender sobre isso com o pastor aqui, sobre o Apocalipse, né? Esse sistema todo que está se levantando aí. Teve gente que disse assim: eu não vou me vacinar, não vou. Aí falou assim: se não vacinar, você não viaja. Ah, então eu vou, mas é só para viajar. A minha cunhada falou assim: eu não viajo e não vacino. Eu falei: eu apoio a sua ideia. Mas contanto que a vacina não seja a marca da besta, eu vou viajar sim, eu vou me vacinar sim. Aí veio uma prova de vida que ela tinha que fazer lá no Brasil. E tinha que ter o certificado da vacina. O que ela fez? Vacinou. E olha, se prepare, porque vem muita coisa por aí. E aí a gente acha assim que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, servir Jesus é muito bom. Servir Jesus é bom? Jesus disse: eu vim para trazer espada. Eu vim para colocar pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. A paz que eu dou é uma paz interior que excede todo entendimento, mas quem me servir vai ter que passar por tribulação. Vai ser perseguido sim. Quem disse que é um mar de rosas servir a Cristo? O sol nasce para todo, para ímpio e para justo. E na vida do crente também acontecem coisas ruins, imprevistos. Aí sabe o que acontece? Quando vem o dia mau? Sabe quando acontece quando você vai para a cruz? Quando vem aquele diagnóstico que você não esperava? Quando você perde alguém que você amava e você tem que passar pelo luto? Quando você perde o seu trabalho e você não tem dinheiro para manter a sua família, para pagar as suas contas? Aí você vira e você diz assim: Deus me abandonou. Que Deus te abandonou o quê, rapaz? Presta atenção, você está na cruz. Porque é na cruz que a gente aprende. É na cruz que tem transformação. É na cruz que nós somos transformados e amadurecidos. Quem aqui já passou pela experiência de estar perto da morte, próximo da morte, pensando que ia morrer? Você vai lembrar e o que aconteceu com você. Passou um filme na sua cabeça e você começou a rever a sua vida. Você passou a rever as suas prioridades, o que realmente era importante, o que não era. Sabe por quê? Porque quando nós estamos mais próximos da morte, nós ficamos mais lúcidos. A gente se afasta da cruz e a gente fica presa fácil para o inimigo. Presa fácil. Porque o diabo fala assim: o que você quer? Aí ele pega você, ele pega o homem nas suas fraquezas, ele pega o homem, é o que? É trabalho, dá trabalho para ela, dá fama, dá poder, dá dinheiro, dá, e a gente vem, aí as outras coisas, a gente quer as outras coisas, o reino de Deus vai ficando lá atrás, e as outras coisas, mas ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas ninguém quer ir para a cruz. Quando vai para a cruz, sai da igreja.
Deve ser a oração daquele pastor que é fraca demais. Essa noite, nós temos aqui 2 dias. E eu creio que em 2 dias aqui muita coisa já está acontecendo. Já está acontecendo, não vai acontecer. Já está acontecendo. Mas se você veio até aqui, esse é mais um evento que você veio. É mais uma conferência. E entra a conferência, sai a conferência, você continua a mesma pessoa. Não tem mudança na sua vida. É em vão. Todo o seu trabalho, toda a sua maquiagem, toda a sua roupa não vai servir para nada se você não tiver sido transformado em uma nova criatura. Se nós não decidirmos ir para a cruz e morrer para o nosso pecado, morrer para o nosso homem interior. E sabe, os discípulos, quando viram Jesus lá naquela cruz, eles abandonaram o mestre. Eles fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. E ele se lembrou. E eles ficaram arrasados. Eles ficaram arrasados. Igual eu e você ficamos quando nós decepcionamos Jesus. E diz a Bíblia que eles até voltaram a pescar, voltaram para o mar, pensando que tudo tinha acabado. Acabou tudo. Jesus é tão lindo que quando ele ressuscitou, ele veio ao encontro deles, e a Bíblia diz que primeiro ele vai lá, eu amo isso, porque eu amo comida, e ele prepara um peixinho para eles, prepara o peixinho, e aí com quem é que ele fala primeiro? É Pedro, é o Pedrinho, e ele chama Pedro, e Pedro, eu imagino o coração de Pedro nesse momento, gente. Sabe quando você falha com uma pessoa que você ama, mas você falha com ela, e depois ela vem, ela te perdoa, ela te dá amor, ela te dá carinho. Eu imagino Pedro chegando perto do mestre, o coração dele estava arrebentado, e ele pensou, ele vai acabar comigo. Ai, meu Deus, ele está assando aquele peixe ali. O próximo deve ser eu, para ser assado ali. E Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ágape, né? O verbo é esse. E Pedro, muito envergonhado, diz assim: Senhor, eu filéu, eu não consigo te amar com o amor que o Senhor me ama. E Jesus faz essa pergunta para ele 3 vezes. E no final, Jesus só diz para ele assim: olha a promoção, olha. Porque eles precisavam passar por aquela morte, eles precisavam passar por aquilo tudo, eles precisavam se sentir perdidos, sentir que sem Jesus eles não eram nada, eles não eram ninguém. Eles precisavam saber que tudo tinha a ver com Ele, por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. E naquele momento ali, eles estavam prontos. Sabe quando eu e você estamos prontos, Michele? Sabe quando eu e você estamos prontas? Quando nós perdemos o controle. Quando nós perdemos o controle, quando a gente diz: não dá mais, eu não consigo, eu não aguento, eu não sei, eu não faço, eu não posso, não tem força, não tem condições. Aí ele diz: agora você está pronto para ser usado, porque nunca foi sobre você, nunca foi sobre nós, foi sempre sobre Cristo. A aceitação do Pai está no Filho. Quando Adão pecou, ele foi expulso do paraíso. E ele tinha carregado aquela semente de iniquidade, a violência e a corrupção cresceu tanto sobre a terra, aquilo entristeceu tanto a Deus, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e ele disse: eu vou destruir tudo. E ele mandou um dilúvio, e diz a Bíblia que ele matou todo ser vivente, porque Deus quer matar essa natureza. Mas ele deixou uma família, para não acabar com a humanidade. Mas por mais que o homem se esforçasse, ele não conseguia mais agradar o Pai. Por mais que eu e você nos esforcemos, nós não podemos agradar o Pai, porque quem agrada ao Pai é o Filho. A aceitação do Pai está no Filho, e só se nós nos unirmos ao Filho é que nós podemos agradar o Pai. Quanto mais Jesus estiver em nós, mais nós agradamos o coração do Pai, porque é Ele que agrada, quando estava ali Pedro, João, Tiago, lá naquele monte da transfiguração, né? Outra vez Pedro queria falar: Senhor, a gente faz umas barraquinhas, e Deus disse: cala a boca, só faltou falar assim, né? Mas ele disse, interrompeu Pedro e disse: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, esse aí eu me agrado, a Ele ouvi.
Nos últimos dias, diz Hebreus, antigamente Deus falava através de muitos, mas nos últimos dias Ele falaria através do seu Filho. É o Filho, é a cruz, é o processo. É o processo da cruz. Quando nós entendermos isso, o nosso Gênesis não vai ser mais o primeiro Gênesis da Bíblia. Nosso Gênesis vai ser a partir de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fica de pé, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A morte, para você mesmo, você sabe qual é a sua cruz. Você sabe o que você está passando. Cada um aqui tem uma vida diferente, tem uma situação diferente. Mas essa noite, ir para a cruz, aceitar essa morte, morrer para essa natureza de pecado, é uma decisão que tem a ver com eternidade. Tem a ver com eternidade. Não é uma emoção. Eu não estou aqui, eu não vou colocar a mão na sua cabeça, eu não vou soprar, eu não vou fazer nada disso. Porque tem hora para tudo, Deus se move de várias formas. Mas é uma decisão no seu coração aí, olha. Que você pode ou não tomar hoje com Deus. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, o Senhor falou, o Senhor bradou aqui. O Senhor nos trouxe uma verdade simples, mas profunda demais. Nós temos humanizado a Tua palavra e temos tentado servir a nós mesmos. Nós queremos um evangelho de comodismo, um evangelho de bênção, um evangelho de... Deus, hipócrita, porque nós Te louvamos com os lábios, mas as nossas atitudes estão muito longe. Nós dizemos que somos a casa de Deus, mas na casa de Deus, no santuário de Deus, a glória descia, a Shekinah descia e se manifestava. Para ser a tua casa, os teus anjos têm que estar habitando ali. Para ser a sua casa, eu tenho que ser uma pessoa que carrego Jesus Cristo 24 horas na minha vida, no meu dia a dia. Eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que ceder, eu tenho que perseverar. E só o Senhor pode fazer isso na minha vida. A minha vida não é tua, a minha vida não é minha, ela é tua. A minha vida não é minha, ela é tua, Pai. Deus, eis aqui a tua igreja, eis aqui os teus filhos nessa noite. Que essa palavra, Senhor, ela caia no coração do teu povo como uma espada de 2 gumes, ó Deus. Que, Senhor, hoje aqui haja sepultamentos do velho homem, do velho Adão, e haja novo nascimento, uma nova criatura, nascendo de novo. Que esse dia, Senhor, de hoje, na sexta-feira, dia 17 de junho, seja marcado como um divisor de águas na vida do teu filho e da tua filha. Que haja uma revisão completa, ó Deus, daquilo que eles têm sido diante do Senhor, daquilo que eles têm ofertado diante do teu altar, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Que a tua palavra, Senhor, ela venha nessa noite com poder, o poder que só o Espírito Santo tem, aquele mesmo poder que ele derramou sobre os discípulos, porque ele disse, foi a última orientação que ele deu: vocês ainda não estão prontos, por isso permaneçam em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque antes, por mais que Pedro achasse que andava com Deus, ele falava com Jesus, ele comia com Jesus, mas Jesus disse para ele: Pedro, no dia que você se converter, quantas pessoas, ó Deus, andam contigo? Ah, Deus, elas comem contigo, mas elas não se converteram, Pai. Que haja conversão genuína, que haja conversão genuína, que haja morte, Senhor, para que venha a ressurreição. Ah, Deus, onde houver morte agora, Deus, que haja vida. Onde houver, Deus, falência, que haja vida. Onde houver, Senhor, desespero, que haja vida. Onde houver engano, que haja vida.
Ah, Deus, onde houver uma vida presa nas mãos do inimigo, que essa vida seja liberada em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que prendia o homem, os sofismas, os enganos, ah, Deus, aquela manifestação de uma glória falsa, de um arco-íris que é como uma bolha de sabão, é aquilo que o mundo oferece, porque o inferno tem um bom marketing, mas quando você toca naquela bolha, ela é oca por dentro, não tem nada, não tem vida. Que caia por terra toda essa fascinação diabólica e que entre a glória verdadeira, a glória de Deus na vida do teu filho e na vida da tua filha, e nós daremos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela cruz. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Se você vai aplaudir, aplauda com força. Aplauda com força a Ele. Louvado seja o nome dEle. Aleluia, Deus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém.